Olá, galerinha! Tudo jóia? Vamos para a nossa aula de história? Então, bora lá, pegue a sua apostila 2 e abra na página 236. Vamos continuar estudando o conteúdo do capítulo 7, Em Busca da Liberdade. Bom, na aula anterior, nós estudamos que os escravos africanos, eles lutaram contra a escravidão, né? Muitos fugiram, formaram os quilombos, né? Então eles resistiram a todo o processo de escravidão. E aí, até que um dia chegou o fim da escravidão, que é o que nós vamos estudar hoje. Então, muita atenção. Em meados do século XIX, começaram a ganhar força ideias em favor da abolição da escravidão. O que é a abolição? A abolição vem da palavra abolir, ou seja, acabar com a escravidão. Essas ideias eram defendidas por muitas pessoas que passaram a fazer parte do movimento abolicionista. Olha só, um importante movimento em favor do fim da escravidão e se uniram à luta pelo fim da escravidão. Participaram do movimento abolicionista muitos jornalistas, advogados, militares e políticos, além de escravos e ex-escravos. Porque essas pessoas estavam revoltadas contra esse processo de escravização. Então, o que eles fizeram? Eles se juntaram, né, formaram um movimento, e aí vocês percebem que não tinham só os escravos, mas tinham pessoas da sociedade, pessoas de influência na sociedade, né? Jornalistas, militares, políticos. E por meio da imprensa, os jornalistas, como José do Patrocínio, e os advogados, como Luiz Gama, puderam divulgar suas ideias na luta pela liberdade dos escravos. A gente vê atualmente o quanto que a imprensa é importante nas nossas vidas, né? Que através da imprensa a gente fica sabendo das notícias, o que acontece na nossa cidade, o que acontece no nosso estado, no nosso país, o que acontece no mundo, né? Então, são veiculadas muitas informações através da imprensa. Então, esses jornalistas, né, e esses advogados que eram a favor da abolição da escravidão, eles começaram a usar os recursos que eles tinham, né, para dar voz a esse movimento, né, para falar para as outras pessoas, para divulgar esse movimento, para que realmente a escravidão acabasse. Então, no final do século XIX, começaram a surgir algumas leis contra a escravidão no Brasil. Em 1850, o tráfico de escravos da África para o Brasil foi proibido pela Lei Eusébio de Queiroz. Então, ou seja, ninguém mais podia trazer, né, africanos para cá, para o Brasil, porque esse tráfico foi proibido. Era uma coisa normal até então, e aí eles criaram essa lei em 1850, a Lei Eusébio de Queiroz, para acabar com isso. Depois foram aprovadas outras leis que tinham como objetivo abolir pouco a pouco a escravidão no Brasil. No entanto, essas leis tiveram pouco efeito e adiaram a abolição da escravidão. Veja quais foram essas leis. Lei do Ventre Livre, de 1871. Essa lei tornou livres os filhos de escravas nascidos a partir daquela data. O que significa isso? Vou explicar para vocês. Naquela época, uma mulher, né, negra e escrava, se ela engravidasse, na hora que o bebê nascesse, ele já se tornava escravo, automaticamente. Então, o bebê, ele já era escravo e já tinha um dono a partir do seu nascimento. Então, essa lei, por isso que fala lei do ventre livre, né?
o bebê não é gerado no ventre da mãe? Então, a partir dessa lei, por isso que foi dado esse nome, né? Em 1871, toda mulher, né, que engravidasse, quando o filho dela nascesse, o filho se tornaria livre. Ela continuaria sendo escrava, mas o bebê não seria escravo. Também, depois houve a lei dos sexagenários, de 1885. Essa lei tornou livres os escravos que tivessem mais de 60 anos. Nossa, Pro, como assim? Os escravos, as pessoas com mais de 60 anos ainda eram escravos? Sim. A pessoa naquela época ela só deixava de ser escrava a hora que ela morresse, né? Quando ela morria, ela deixava de ser escrava. Se ela vivesse 100 anos, ela ia viver até os 100 anos, até o 100º ano, como escravo. Então, essa lei proporcionou o quê? Que a partir do momento que que o escravo fizesse 60 anos, o dono dele tinha que conceder a liberdade. E aí, no dia 13 de maio de 1888, vejam como passou um bom tempo. Ó. Olha lá, começaram lá em 1850 o fim do tráfico, depois de 850 para 871, quantos anos se passaram? 21 anos até a lei do ventre livre. Depois, mais um tanto aqui, 14 anos para outra lei. E só em 1888, 3 anos depois da lei dos sexagenários, é que foi aprovada a Lei Áurea, que deu fim a quase 350 anos de escravidão. Gente, não foi um dia, uma semana, um mês, um ano. Foram 350 anos em que houve lá o tráfico de negros da África, em que houve esse processo em que as pessoas eram vendidas aqui no Brasil para trabalhar, né, nas fazendas, nas cidades, nas casas dos senhores, sem receber nada e sofrendo os maus tratos, ok? Então, isso é muito importante. É muito importante nós estudarmos isso com muita atenção, porque é a história do nosso país. Então, o nosso país, ele iniciou-se aí, com a colonização pelos portugueses, esse processo de escravidão, que é um processo muito, né, triste que aconteceu, né, e por isso que a gente fala muito, né, o quanto o povo africano colaborou com o nosso país. Porque imaginem vocês, 350 anos eles trabalhando aqui. Como que o Brasil se desenvolveu por esse trabalho. E como eles enriqueceram, né, a nossa cultura, trazendo de lá da terra deles, lá da África, tudo aquilo que eles faziam, que eles aprendiam, os costumes, né? Então é muito importante a gente estudar muito isso, lembrar disso de um tempo difícil, e aí vocês podem falar, nossa, Pro, mas é muito triste. É triste, mas a gente precisa ter conhecimento para que isso não aconteça novamente, não é? E aqui uma fotografia, ó. No dia em que foi assinada a Lei Áurea, em 13 de maio de 1888, milhares de pessoas saíram às ruas para comemorar essa conquista. A fotografia ao lado mostra a multidão que se aglomerou em frente ao Paço Imperial, no Rio de Janeiro. Né? Todo mundo festejando esse grande acontecimento, que infelizmente levou muito tempo para acontecer, mas aconteceu. É isso aí, galerinha. Por hoje é só. O conteúdo é pouquinho hoje, mas é de extrema importância. E, como eu sempre falo, vale a pena uma boa pesquisa aí, bons sites da internet, canais do YouTube sobre esse assunto, tá? Para que vocês conheçam ainda melhor esse assunto, ok? Um beijo e até a próxima aula.